Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Uma pesquisa recente revelou que os jovens do século XXI estão preferindo viajar a acumular bens materiais. Você concorda com isso? Já planejou aquela sua viagem de verão, de férias? Quem sabe até já realizou essa viagem dos sonhos? Pois o nosso programa hoje vai discutir viagens. É uma paixão. Acho que de todo mundo, né, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, então, com os nossos convidados para lá de especiais, como sempre, muito bem acompanhada. Obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco. E vamos começar, então, o Fala Sério Pé na Estrada. Vamos fazer um mochilão, pessoal? Vamos viajar, então? Bora. Bora! Então, eu vou começar, então, perguntando para vocês o seguinte, fazendo um trocadilho com aquela frase famosa, afinal de contas, viajar é preciso? Fundamental. Fala um pouquinho então, Claudinha, sobre isso. Bom, depois da experiência que eu tive com o intercâmbio que eu fiz, eu sempre disse, eu acho que se todo mundo pudesse ter a oportunidade um dia na vida de viajar sozinho, assim, né, ou com um amigo, e morar em outro lugar, né, eu acho que tu voltaria, assim, com uma bagagem bem diferente, uma experiência única, né, de aprendizado. Por mais que mesmo que tu não trabalhe ou só estude, ou independente do que tu for estudar, eu acho que a experiência é válida, né? Tu vai morar num lugar diferente, longe dos teus pais, né? Ou longe da tua família, longe dos teus amigos, longe do teu círculo, né? Então, eu acho que isso te faz evoluir, mesmo que às vezes na dificuldade, mas tu aprende. É sempre muito válido, né? É sempre muito Fabrício Oliboni, que é coordenador da EGAD, empresa de intercâmbio. Fala um pouquinho sobre isso para nós, então, Fabrício. Bom, eu sou bem suspeito para falar. Não digo não somente pela questão do trabalho, mas eu já fiz 3 intercâmbios, fora as viagens a trabalho. E eu até hoje trabalho com intercâmbio justamente porque foi um divisor de águas na minha vida, no meu caso. E quando tu fizeste as tuas viagens de intercâmbio, até então não trabalhavas neste ramo? Eu não trabalhava no ramo. Foi algo que... O primeiro intercâmbio que eu fiz foi em 2010. Aí eu fui para Nova Zelândia, fiquei um tempo lá. E foi algo que eu confesso que hoje eu não sei o que eu estaria fazendo se eu não tivesse feito o intercâmbio. Olha que coisa Então boa. eu digo, até mesmo como a Claudinha falou, tipo, não é só a questão do estudo, do trabalho. É algo que é difícil mensurar sem tu ter feito isso. Porque é questão de emprego. O pessoal segura que, mas eu tô com um emprego bom. Mas se tu for fazer intercâmbio, independente do tempo que for, se tu voltar, tu vai conseguir ou um emprego tão bom quanto, ou provavelmente a chance é muito maior de ter um emprego bem melhor. Fora que é algo que é experiência de vida, é tu ter contato com outras culturas, é tu conhecer gente de outros países, é tu te conhecer melhor. Eu digo que é a coisa que mais tu vai amadurecer na tua vida, porque tu aprende um monte de coisa na marra. Não é simples, mas é coisa que eu acho que tu mais tira proveito. E é um clichê de tu falar que viagens é um valor que tu não... É um valor que, tipo, fica pra ti. Pois isso nós vamos discutir em seguida, a questão dos gastos. Porque existe aí um mito até, né, pessoal, vocês vão poder falar melhor sobre isso, de que para fazer uma grande viagem exige muito dinheiro. Né? É muito dispendioso, mas nem sempre é assim. É possível viajar para lugares sem ter que gastar tanto. Tem pessoas que inclusive ganham para viajar, que trabalham nessas viagens, né? E as pessoas acabam viajando por diferentes motivos, seja ele para estudar, sejam eles para trabalhar, enfim, como é o caso do pessoal aqui. Fostes com a família? Foi, porque meu padrasto conseguiu um arranjo com a faculdade de lá. E aí foi todo mundo, ele, a minha mãe, os filhos dele e a minha irmã, foi todo mundo aproveitar essa oportunidade. Quer dizer, fosses então de carona com o padrasto? É. E ele foi, qual era o objetivo dele? Ele estava como professor convidado lá, também para a carreira dele, para o trabalho. E a gente foi para estudar junto. E nessa carona acabou que a família inteira pôde enriquecer culturalmente, aprender muito mais. Qual era o país? Canadá.
para o Canadá. O Canadá, que é um dos destinos mais procurados, não é, Fabrício? Tem muitos brasileiros no Canadá, porque parece que as verdade. oportunidades de trabalho, de estudo no Canadá são muito grandes, como é o caso de um amigo meu, que eu dizia agora nos bastidores, que é o Igor Albuquerque, que está muito bem, obrigada, trabalhando no Canadá e nem pretende voltar tão cedo. E contigo, como é que foi essa experiência? Eu fui com meu pai, né? Eu fui acompanhado. Ele foi para os Estados Unidos, na Geórgia, especificamente, para fazer pós-doutorado, porque ele é professor de agronomia, né? E aí eu fui lá, eu tinha 5 anos quando eu fui, e aí então eu já fiquei primeira série lá e fui alfabetizado lá, na verdade, né? Que interessante. E aí E foste alfabetizado, qual era o teu país? foi nos Estados Unidos. Em inglês. E fostes muito pequeno para lá, né? Voltaste Sim, sim. há pouco ou faz tempo? Assim, por causa do trabalho do meu pai, como ele é professor, ele em seguida é convidado também a dar palestra. Então, muitas vezes eu acompanho ele, né, para voltar. Então, eu não voltei exatamente no estado em que eu fiquei, que eu morei, mas já voltei para os Estados Unidos lá. E é uma coisa que realmente tipo, já está na minha família, essa coisa de viajar, e eu sempre gostei, assim, né? Eu concordo com eles, acho que é uma experiência única, assim, que não tem outra coisa que possa se igualar, talvez. Foi acontecendo naturalmente, né? Porque Sim. é uma experiência impagável, como se diz, né? Falando de gastos, né, Fabrício? Como o Fabrício bem lembrou agora há pouco. E é legal ver que a idade deles, a geração deles é diferente da minha. E hoje eu acompanho vários grupos assim que viajam para a Austrália, grupos de pessoas que estão lá, que querem ir, que não estão nas redes sociais. E tem pessoas de mais de 40 anos, 40 e poucos, largando o que tem aqui para viver essa experiência única. Então, eu acho que essa experiência é válida em qualquer idade hoje em dia, sabe? E é impagável realmente. Então, não tem essa que nem ele falou, tipo, eu vou largar um emprego aqui, não sei o quê, a família. Tu vai voltar, tu vai conseguir algo de qualquer forma, sabe? E essa experiência tu vai voltar muito diferente. Talvez tu nem queira mais as mesmas coisas que tu queria quando tu saiu Porque daqui. expande muito a visão, né? De vida, de mundo mesmo. Com certeza. É uma outra realidade. E como ele disse, de autoconhecimento também. Né? De autoconhecimento. Claudinha, então fala um pouquinho para nós, como é que foi essa tua experiência, então, de ir para a Austrália, foste a trabalho e também para estudar? Na verdade, a Austrália, um dos vistos é o de estudo, né? O que mais é vendido é o visto de estudante, né? E tem outras formas de ir, mas uma das formas é esse visto de estudante, porque ele te permite trabalhar, né? Algumas horas por lei. Então, é fácil de se sustentar lá. Então, essa foi a minha opção. Na verdade, na época, isso faz uns 5, 6 anos, eu queria, vou viajar, né? E aí eu fui para lá porque trabalhando poderia me sustentar, não precisava despender dinheiro daqui para viver os 6 meses lá, né? Tu paga o curso. E enfim. fostes como? Fostes com uma agência de intercâmbio? Fui com como uma a de agência de Fabrício? intercâmbio, na época eu morava em Porto Alegre, né? Fui com uma agência de lá e fui com uma amiga junto. Isso facilita bastante, assim, né? Nós fazia tudo de dupla, assim. Sempre moramos juntas, em alguns lugares a gente trabalhou juntas, né? E tinha sempre um porto seguro em casa conhecido. Pois assim, essas né? são as vantagens também de viajar acompanhada. Tem muitas pessoas que viajam sozinhas, outras pessoas tantas têm medo muitas vezes de viajar sozinha. Fala então das vantagens que nós temos em viajar acompanhados mesmo, como no caso da Claudinha. Ter um porto seguro, ter um ombro amigo quando volta para casa, Claudinha. Isso te deu mais segurança realmente? Assim, na verdade, na hora de planejar era legal, né? Tipo, tudo tu tinha tua amiga pra contar. É diferente de tu fazer sozinha, né? Sim. Mas quando tu chega lá, igual, assim, é duas formiguinhas soltas num mundão, sabe? Tipo, chegou do outro lado do mundo e agora é só nós duas, sabe? Enquanto uma chora, a outra tem que ir, vamos lá, levanta a poeira, sabe? Mas com certeza, assim, facilitou em muita coisa. A gente não tava, sabe, sozinha em diversos momentos que talvez pudessem ser mais difíceis, mas a gente fez grandes amizades, assim, logo de cara e vocês que passaram tempo fora também devem saber, assim, tipo, essas pessoas a gente se agarra, né? Nas pessoas que dão certo, que são do bem mesmo, a gente se agarra e viram família, assim, né? Como foi com vocês? É que assim, quando eu fiz o primeiro intercâmbio, eu fui sozinho também. Foi primeira viagem de avião, tudo novidade, Olha, enfim. Agora é fácil de corajoso. falar, agora é fácil de falar, mas tudo na tipo... hora.
Aí meus pais não sabiam nem direito como é que funcionavam as coisas e eu baixei a cabeça, bom, quero fazer um intercâmbio, como é que funciona. E fiz tudo o que precisava, juntei dinheiro, etc. Não foi fácil, foi bem complicado, mas é a melhor coisa que eu fiz até hoje. Então, tipo, como eu falei antes, repetindo, foi um divisor de águas, mudou tudo, assim, na minha vida, até pelo que eu faço hoje, eu decidi o que eu ia fazer na faculdade, etc. Te formasses em quê, Fabrício? Relações internacionais. Em relações internacionais. E planejaste muito tempo essa viagem, como tu disseste, juntei dinheiro Olha, e tudo mais? foi da ideia pra viagem, foram uns 2 anos, mais ou menos. Porque eu tive que escolher, ou eu seguia na faculdade, que eu tinha que me bancar, ou eu juntava dinheiro para fazer um intercâmbio. Aí foram escolhas difíceis, deixar de sair com os amigos, olha, é um dinheiro que tu junta aqui. Claro. Chegava o salário, olha, esse aqui é pro intercâmbio. Era complicado, as horas tu te questionava, tipo, será que vale a pena? Hoje eu digo, valeu a pena cada esforço, cada centavo guardado. E até voltando à questão de ir junto com alguém, ele fica mais fácil para todo mundo. Por exemplo, se tu vai sozinho, tem gente que prefere dessa forma porque quer se testar. Eu quero mostrar para todo mundo. Por exemplo... Quer vencer os próprios limites. Exatamente. É uma coisa particular. Lá, de início, eu tive alguns problemas que... eu não vou falar para os meus pais, não vou falar para minha família. Eu quero me virar. Eu quero chegar e dizer, olha, deu tudo certo, não quero preocupar o pessoal aqui. Mas se tu for junto com alguém, é bem melhor. Porque como a Claudinha estava falando, tipo, um ajuda o outro. Por exemplo, a Claudinha, ela ficou mais na questão das passagens. Ela tinha um nível de inglês melhor, por exemplo. Aí a outra não falava muito bem inglês, mas ela era mais cara dura, ela ia e perguntava as coisas, não tinha vergonha. Então, indo junto com alguém, meio que se divide. E lá acaba tu tendo uma outra família. Sempre tem aquela coisa que o brasileiro, ele se junta, é muito fácil. Em qualquer lugar do mundo hoje que tu for, vai ter bastante brasileiro. Não adianta. Sempre quando alguém chega no escritório, Fabrício, me diz um lugar que não tem brasileiro. Não tem. É difícil. Qualquer lugar que tu vai ter brasileiro. E tu ir junto com alguém é bem mais fácil por isso. Mas mesmo que tu vá sozinho, é no aeroporto, tu chegou lá, aí vai ter um brasileiro, alguém que te ajuda para ir atrás do emprego, achar um outro lugar para ficar. Enfim, mas tem gente que vai em grupo, principalmente. Tem, tipo, agora um pessoal de Rio Grande também tá indo para a Austrália, eles vão em 5, 6. Então chega todo mundo busca uma acomodação lá. Aí sabe que um vai ficar responsável por tal coisa. Olha, esse aqui é o cara que cozinha. Então é bem legal ir junto com alguém. E eu acho que primeira viagem, se tu puder ir junto com alguém, vai se tornar muito mais fácil. Não somente tu pensando no teu lado de tô indo só eu, mas para tua família. Tua família fica mais tranquila. A família porque fica sabe mais se segura. tem qualquer coisa, olha, dá para falar com o pai do fulano também, claro. Um ajudando o outro. Então, por isso que dá para viajar sozinho, dá para meter a cara, tipo, sem saber direito como é que é, mas se tu for junto com alguém, ele vai ficar mais fácil. Ele vai ficar mais fácil mesmo. É que hoje em dia nós temos muito mais informação também do que antigamente. Sim. Aí está a internet, para informar tudo que nós precisamos num primeiro momento. Claudinha, como foi para ti? Essa menina que era amiga? Sim, foi a Jaqueline, a minha amiga. E nós tínhamos, inclusive, essa questão que ele falou de cozinhar e tal, nós tínhamos hoje a Cláudia trabalha até tal hora, então é a Jaque que tem que fazer o almoço, né? Ou hoje é a fulana que não trabalha, tá? Então tu vai lavar, recolhe as roupas. Então, tipo, até nós chamava de My Little Wife, né? Que é minha pequena esposa, porque, tipo, uma fazia as coisas da outra. A gente realmente se ajudava muito, assim, uma era, né? Dependendo, depois que a gente já tinha uma certa rotina de trabalho e de aula, a gente tinha que se ajudar, assim, e sempre deu certo, né? E dividir quarto também tornava mais barato, porque às vezes, assim, tem quarto... não é 2 camas, é de casal. 2 amigas não tá nem aí, se vai dormir cama de casal, né? E aí, às vezes, se tornava mais barato do que pegar quartos separados e tal. Então, para alugar a casa era também... A gente morou em vários, assim. O que foi legal também, porque a gente conheceu lugares diferentes lá da cidade onde a gente morou. E foi muito bom, assim, como ele disse, se um lado tá ruim, a outra tá segurando a peteca, sabe? Mas tem situações igual que são difíceis igualmente. Tipo, tu chega no aeroporto, é um pânico, né? Aí pega o táxi, é outro pânico, a língua é outro pânico. Tudo é como a gente estava falando do nosso colega lá, que foi pela Igália agora. Tipo, tudo na primeira semana é novo, é né? descoberta. É um impacto muito grande, né? Um impacto muito grande, cultural, porque primeiro que Sydney, se tratando desse caso aqui, tem muita gente de tudo que é lugar. Tu acha assim, vou encontrar um monte de loirinho australiano. Não. Um monte de loirinha, não, tu vai encontrar
um monte de asiático, né? Brasileiro, tudo. Tu E encontrastes um casal de brasileiros no local onde tu te hospedaste, não foi uma coisa assim? sim, eu praticamente morei só com brasileiros. Teve um mês que eu morei com uma australiana, ou teve outro mês que tinha espanhóis na casa, italiano e tal, mas a gente morou com um tempo com um casal de brasileiros, tinha um casal de espanhóis junto, e depois a gente morou num apartamento que era o AP das Gurias, era só gaúcha, tinha uma carioca. Eram 5 E isso meninas. facilita também o dia a dia, como o Fabrício falou, né? As pessoas acabam desenvolvendo laços afetivos e é muito mais fácil. O que muita gente diz e que talvez ele aconselharia em questão de aprendizado de língua, do idioma, que às vezes conviver muito com brasileiro, tu trava o teu inglês. Tu vai usar o inglês pro básico ou lá na escola e tu chega em casa só parará em português, né? Tem esse lado, mas eu acho que a gente precisa, estando tão longe, ter assim uma relação com o brasileiro, né? Porque nunca é a mesma coisa tu conversar com outras pessoas de outros lugares, né? Tem que ter um momento de estar com as tuas amizades brasileiros também, e acho que tem que ter a seriedade, a tua disciplina de aprender o inglês fora dali, de usar o inglês realmente, de não te limitar ai, eu vou usar só na escola, não sei o que, não. Usa mesmo, é pra ti. Se tu não querer aprender, tu tá te auto-boicotando, tu foi pra lá pra quê, né? Então, tem isso, né? É bem por isso, porque essa parte aí do inglês e ter contato com estrangeiros, ela é bem particular. Porque é mais fácil tu estar junto com brasileiros. Né? Mais cômodo. Tem gente que, por exemplo, na Austrália, nossa, fui sem saber quase nada de inglês, voltei sem saber quase nada de inglês. Mas aí é a escolha de cada um, né? Por exemplo, o que a gente sempre aconselha, porque basicamente todos os destinos que nós trabalhamos, nós temos acomodações próprias lá. Escritório próprio, acomodação, justamente para quem vai sozinho, não sei me virar. A gente tem toda uma equipe de brasileiros para auxiliar lá. Vou te ajudar a fazer um currículo, eu vou te ajudar a tu abrir a conta no banco. É todas essas coisas diferentes, né? Que não é que o exemplo que eu sempre dou na questão do trabalho, que o pessoal dá risada, é tu chegar com o currículo pronto daqui. Chega um cara que tem o Senai, eles nem sabem o que é Senai lá, por exemplo. Então são currículos diferentes que tu tem que fazer. Eu quero uma vaga no bar. É diferente. E como funciona isso? Aquela pessoa, aquele estrangeiro brasileiro, enfim, que quer justamente ir para o exterior para trabalhar. Como funciona esse processo burocrático? Aí depende do país. Por exemplo, hoje tem 4 países que permitem um trabalho legal para estudantes. O que eu falo para todo mundo, para vocês entenderem bem como é que funciona, é se colocar no lugar do consulado. É muito fácil, por exemplo, que tu foi para os Estados Unidos, né? Sim. Nos Estados Unidos o pessoal sempre diz, eu tenho um primo, eu tenho um tio que mora nos Estados Unidos há tanto tempo. 90% foi lá como turista e depois acabou ficando legal. E foi indo aquilo ali. É uma coisa que acontece seguido. Em média, quanto tempo é este período para ficar legalizado? É que assim, até os países que permitem trabalho legal hoje, até como eu falei que são 4, são Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. Esses, eles permitem o trabalho legal durante o período do intercâmbio. Por isso que são os destinos mais procurados. Exato. Tipo, eu quero trabalhar na Inglaterra. Seguinte, tu não tem a permissão legal. A não ser que tu tenha, por exemplo, a cidadania europeia. Aí sim, tu é cidadão europeu, tu trabalha onde tu quiser. Essa daí é uma outra coisa. Mas aí cada um deles exige um tempo básico assim para tu estudar, e aí tu tem a permissão legal. Só que não é exigido. Basicamente, que nem ela foi com visto de estudante. Ela não precisava trabalhar. Só que uma vez que tu tá lá, tu pagou a tua viagem, tu precisa trabalhar. Se manter de Aí alguma vai de maneira. cada um. Até porque um outro país é uma outra moeda e os gastos realmente Exatamente. muitas vezes podem ser surpreendentes, né? É diferente. Como foi, Claudinha? Eu, assim, no primeiro mês, eu levei dinheiro para ficar 1 mês e pouco sem trabalhar até que encontrasse, né? E até foi preciso que nesse 1 mês e pouco meu pai me mandasse um pouquinho mais. O dólar era bem diferente, era 1,60 e poucos na época que eu fui, assim. Bem mais barato que hoje. Muito mais barato, né? Porque o australiano é um pouco, para todo mundo entender, um pouquinho mais abaixo da cotação do dólar americano. Canadense também. E então meu pai precisou me mandar um pouco mais, mas assim, até ele me mandar, eu consegui o emprego. Então ali aquele dinheiro eu praticamente nem usei, mas eu levei praticamente 2 meses para conseguir um emprego. Cheguei lá em setembro. E lá, como é muita praia, tem essa coisa também, tá começando a temporada, o verão, né, e tal. Mas realmente tu consegue te manter lá com o valor que tu ganha lá, assim, né? É só uma emergência mesmo. Ou como ele disse, é uma opção. Se tu não quer trabalhar, tu tem quem te sustente daqui, quem mantenha. De perfil também. Na Austrália hoje é o que
é o melhor custo-benefício. É. Com o que tu ganha, tu consegue te manter bem. Tem muita gente que traz dinheiro de volta. Sim. Só que são casos específicos. Não adianta tu colocar o caso do fulano que juntou tanto dinheiro. Olha, tu tem que ir atrás. Claro. Não é simples, né? Tem que estar disposto a correr o risco. E o tempo que eu fiquei também, que a gente estava conversando, 6 meses, não é um tempo muito hábil até para se juntar muita grana, né? Exato. Nem para renovar, como eu não renovei, voltei, né? Então tu tem que ter um tempo, porque assim, para os primeiros 2 meses as coisas começam a acontecer para ti, né? Um tempo de adaptação psicológica, moradia, amizade, conhecer os lugares, a escola, o idioma, tudo. Então as coisas começam a acontecer a partir daí. Aí até que tu vai juntar dinheiro, né? Então eu até optei por eu viajei um pouco dentro da Austrália, com pouco eu juntei, porque lá viajar é super barato, então eu conheci alguns outros lugares pertinho, assim, ali de onde eu morava, mas para mim eram viagens, né, super importantes. Eu pensei, o que eu vou fazer, né? Porque não tinha o dinheiro para renovar, mas tinha para fazer uma ou 2 pequenas viagens. Então foi o que eu fiz nesse período, foi conhecer outros estados dentro da Austrália mesmo. E quem opta por viajar com amigos, colegas, enfim, ou mesmo sozinho, claro, como nós estávamos conversando, é preciso coragem e, ao mesmo tempo, é uma experiência de vida incrível, não é? Mas é diferente de quem vai com a família, por exemplo. Quem vai com a família tem certas vantagens, por um lado, e por outro, nem tanto. Não tem, talvez, a mesma liberdade que quem viaja sozinho ou com amigos, não é? Conta um pouquinho para nós, qual é a grande vantagem de viajar com a família? Eu acho que é justamente essa questão do apoio. Quando tá muito difícil, quando tu passa por um problema. No meu caso, tava a minha mãe lá para me salvar. O apoio emocional, a segurança que tu precisavas. Sim, isso. E também eu acho que o meu inglês seria muito melhor se eu tivesse ido para uma casa com uma família de lá. Mas isso não atrapalhou, assim, que ficasse muito bom, assim, muito satisfatório. Porque a escola lá aqui é um turno ou outro, geralmente. É de manhã ou de tarde. Lá eram os 2, então eu passava a maior parte do meu dia exercitando o meu inglês. Na escola mesmo. E tu tinha colegas de vários países? Como é que funcionava essa relação? Sim, eu conheci gente de muito lugar e vários nascidos em outros países e outros que a família era de outros países e foi para lá morar e eles nasceram lá, mas falam o idioma frequente do seu país de origem. É muito diversificado, assim. E como é que era a tua rotina enquanto adolescente nos Estados Unidos, no Canadá? Como é que era a tua rotina de adolescente no Canadá, morando com a família? Assim, aqui é muito diferente lá, porque aqui, sendo adolescente, a gente vai pra festa, e, enfim. E lá tem muito pouco isso, é muito diferente. E eu tinha um pouco de medo, porque eu era menor de idade também, de me meter nessas coisas, mas pelo que eu sabia, assim, por exemplo, bares e pubs e essas coisas, tipo, 2, 3 horas da manhã já fechava e não tinha mais ninguém. Então, a cultura deles é mais... É diferente. mais quieta, assim, vamos dizer, do que a nossa. E pra ti? Acho que, primeiramente, o mais óbvio, assim, eu também tinha 5 anos, né, mas o óbvio é que a família, questão financeira, né, é muito mais fácil, não tinha barreiras pra mim, essa coisa de ter que se virar pra trabalhar, buscar um trabalho, né. Mas eu acho que o mais importante é isso que ela falou, acho que é um apoio emocional, tu não se sente, é muito difícil ficar perdido em algum momento, tem alguém ali te segurando, tem alguém ali te ajudando em qualquer situação, né. Então, eu acho que a família, claro, é boa, né, acho que depende da pessoa. Eu gostaria, com certeza, no futuro, de ir sozinho, assim, fazer intercâmbio, ir para algum lugar sozinho e me virar, porque é uma coisa que eu sempre quis, eu gosto de independência, eu quero batalhar por alguma coisa, né. Mas eu acho que é importante, às vezes, ter família. Acho que em momentos, assim, que tu tá passando mal, que tá difícil, acho que a família te ajuda muito. Eu acho que a família deve ajudar muito, até mesmo na questão de organização mesmo, né? De como se planejar nos afazeres diários, enfim. Eu acho que lá na Austrália, assim, às vezes a gente pensava assim, quero sair a nado daqui, né? Porque às vezes quando as coisas dão errado e não tem, tipo, você tá muito longe. Então, às vezes a família, tu pensaria a família, mas é quando tu chega nesses momentos que tu cresce também, né? Tipo, na dificuldade, assim. É que eu vejo intercâmbio como uma montanha russa de emoções. Tu chega lá, nossa, é o melhor lugar do mundo, eu não volto mais. Tchau, pai, eu vou ficar aqui 2 anos, sei lá.
Aí na segunda semana, eu tenho que ir O que atrás que eu do tô aluguel, né? fazendo? Eu ainda não paguei o aluguel. Quem é que inventou? Aí tu começa aquilo ali e tu, não sei como é que é. Daí na terceira semana tu já conheço uma galera, já tô trabalhando, eu vou ficar por aqui. Então tem muito disso daí. Porque lá, como a gente falou, tu tem uma nova família, né? Porque são pessoas que estão na mesma situação que tu. Então, se tu chegar no aeroporto, tu tá indo sozinho, aí tu encontra outra pessoa que tá indo sozinho também, tu olha, essa vai ser a pessoa que eu vou me escorar. Tipo, ela tem as mesmas dúvidas que eu, vai fazer a mesma coisa que eu lá. Então, um ajuda o outro. O brasileiro, tipo, ele é muito caloroso nesse caso. É que aí tem diferença de alguns lugares. Por exemplo, no Canadá, principalmente, tu notou, eles tomam um certo distanciamento até não te conhecer bem. Não é bem assim, verdade. até questão de nome. Eles não vão te chamar normalmente pelo primeiro nome, eles vão te chamar pelo sobrenome. Depois tu já é mais conhecido deles, que talvez eles te chamam pelo... É que são diferenças culturais também. Acho que nos Estados Unidos também é assim. É uma coisa mais Eu tive um amigo formal, que né? viveu nos Estados Unidos e ele disse que já estava lá há mais de um ano e ele não conhecia os vizinhos do lado. É verdade. Eles não se misturam muito, assim. Aconteceu contigo também. Tinha uma senhora que morava do nosso lado e ela sempre mexia no jardim, assim, e a gente perguntava às vezes, a senhora não quer ajuda? Ela, não, tô bem aqui. E eu não sabia nem o nome dela e nem ela o nosso. É que são muito cordiais, eles querem ajudar, eles são simpáticos, te recebem bem, mas tem um certo distanciamento. Que nem a questão de cumprimentar. Existe uma formalidade maior. É que são diferenças culturais. Claro, não dá pra dizer que o brasileiro tá certo, o norte-americano tá errado. São coisas diferentes, apenas diferentes. Que é justamente o mais interessante. Essa diferença cultural mesmo, né? Poder viver essa experiência tão nova, tão diferente muitas vezes do nosso país. Tem realidades muito diferentes. Assim como tem as coisas diferentes que a gente acaba gostando nos outros lugares, né? Sim. Pontualidade, né? As coisas que funcionam. É verdade. Coisas que funcionam diretamente ligadas à honestidade de cada um, tipo pagar um supermercado sozinho, sem caixa, sabe? O ônibus tá lá no horário que tá escrito, Sim. sabe? 17:02 vai passar 17:02. Bom, Sair caminhando de noite, Sair caminhando de deixar a tua noite. mochila ali, tu voltar 2 horas, a tua A mochila tá ali. no lugar. Então também tem coisas da cultura que, nossa, assim, ó, invejinha Contigo branca, aconteceu né? mesmo? O que eu ia falar é que eu acho que o brasileiro tem mais essa intimidade, assim. Até, por exemplo, em conhecer uma pessoa, a gente tem o costume de beijar ela na bochecha, né? Pra eles, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, que eu me lembro, eu chegava a dar 2 beijos na bochecha, era assim, um horror. Não Era, posso, sai de mim, é. tá assediando quase. Então, era essa questão de cordialidade, né? Claro. Mas, no meu caso, graças a Deus, nossos vizinhos nos receberam muito bem. Tanto que a gente até se mantém contato com uma vizinha, que a gente ficou muito amigo dela. Então, é uma questão de cultura, né? Dos Estados Unidos é um pouco mais cultural, né? É. Chega um vizinho, vamos fazer um churrasco aqui pra receber o vizinho Levar uma novo. torta. Uma coisa exatamente. assim. Pra Então vai de conhecer. cada país. Eu, a primeira que eu fui, eu fiquei o primeiro mês em uma casa de família. Isso foi na Nova Zelândia. O dono da casa ele era neozelandês, a esposa dele era indiana, e eles tinham uma filha de 10 anos indiana. Então eu cheguei, claro que tu vai ter que te adaptar a algumas coisas e tal, só que daí eu cheguei, aqui do sul eu não como comida apimentada, não é tradicional. E os indianos era comida apimentada, então eu tinha... Olha, eu não sou Curry acostumado tudo. onde eu moro no Brasil, dá pra maneirar no meu caso. E aí eu até sempre falo pro pessoal, olha, vocês vão na casa de outro, é que é uma das opções, né? A acomodação vai depender de cada um, né? Explica um pouquinho como funcionam as acomodações. Acomodação. Porque falando em família, nós sabemos que existem famílias que cedem quartos, Sim. cedem espaços para quem vem de fora mesmo poder ficar um tempo. Como funciona isso? Isso daí é de cada um. Por exemplo, vocês estão com quantos anos agora? 17. 17. Tá. Pra vocês, em qualquer lugar, basicamente, vocês forem, vocês têm que ficar em casa de família. De Sim. quase todos os países, a não ser que, olha, eu vou fazer um programa da escola, que ele vai ficar na faculdade. Assim. Fabrício, eu vou pedir para te segurar só um pouquinho. Nós já voltamos em seguidinha, depois do intervalo. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Pai, fala sério. Eu tô podendo, é Natal Labs. Eu tô podendo, é Natal Labs. Natalzão Labs. Concorra a 10 caminhões com 60 prêmios. Tem moto, vale reforma de R$5.000 e muito mais. R$200 em compras vale um cupom. Compras no Plano Bis vale o triplo de cupons. Tô podendo viver um Natal dos sonhos. Aproveite, o segundo sorteio é dia 9 de dezembro. Labs você pode.
procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia e certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Trago para você de Pelotas e região uma grande novidade. A Rio Sul Empréstimos, uma financiadora diferente de tudo que você vê por aí. Começando pela burocracia. Na Rio Sul Empréstimos você tem crédito para a compra de sua casa nova, seu carro novo ou até mesmo aquele empréstimo, mesmo que você esteja negativado. Ligue agora 0800 878 2481. 0800 878 2481. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Pai, fala sério. Voltamos com o programa Fala Sério e o Fabrício estava nos contando aqui, não é, Fabrício? Como funciona essa questão de hospedagem no exterior, famílias que abrigam quem vem estudar de fora. Continua contando um pouquinho mais pra gente. Perfeito. Então a questão da acomodação, na maioria dos casos, ela varia de pessoa para pessoa. Até como eu estava comentando aqui, se for menor de idade, na grande maioria dos casos, é obrigatório ficar numa casa de família. Porque tem as questões de ter um guardião legal, essas coisas aí, o que pode ou não pode no país, isso depende de cada um. Por exemplo, no Canadá, tu foi para que cidade? Montreal. Montreal, tá. Montreal, as regras são diferentes se for para Vancouver. Sim. Tipo, Vancouver, a maioridade ali do British Columbia é 19 anos. E outros lugares do Canadá é tipo 18. Então vai depender do lugar onde tu for. Casa de família, que eu acho que é o mais tradicional, que a maioria do pessoal associa quando tu fala nisso, são famílias que elas são cadastradas, elas se cadastram para receber o pessoal de fora, estudantes, e primeiro elas passam por uma avaliação da escola. No caso da EGALI, a gente sempre avalia as famílias também, porque ele vai ser, por exemplo, um casal jovem que tem 2 filhos, tem um cachorro e vai receber o pessoal de início. Mas não quer dizer que seja necessariamente isso daí. A gente até evita falar casa de família, a gente usa mais o termo homestay. Porque pode ser um cara que ele mora sozinho, ele tem uma casa grande e ele recebe o pessoal ali. Então é meio que quebrar esse estigma que o pessoal imagina quando fala de casa de família, que é como se eu for passar férias na casa do meu tio. Não, são diferentes as coisas. E essa família que se cadastra para receber os estrangeiros, eles recebem algum tipo de benefício do governo? Como funciona? Não, isso daí ele é pago na maioria dos casos, né? Tem casos, por exemplo, quem vai fazer tipo um programa de high school, em alguns casos, que daí é fazer um ensino médio lá fora. Em alguns programas é voluntário, que daí tu não precisa pagar, mas na grande maioria deles eles estão recebendo. E é uma grande fonte de renda, imagina. Tu tem a casa ali, tu recebe o pessoal de fora, são pessoas que tipo não vão dar problema, tu ainda tem essa experiência cultural. Eu, por exemplo, tivesse uma casa legal aqui, eu ia estar recebendo o pessoal de fora. O Thiago, que trabalha com a gente aqui no escritório, ele recebeu, até pouco tempo, ele tinha uma portuguesa na casa dele. Ele recebe o pessoal que vem fazer intercâmbio aqui pela universidade, alguma coisa assim. Então, casa de família é um deles. Outro é tu ficar dividindo apartamento lá. A gente tem as acomodações fora. Então, a maioria do pessoal, digo 90%, fica nas acomodações que nós temos lá fora, porque é por um período curto. Que nem no teu caso, tu ficou 6 meses, né? A gente aconselha para os primeiros 15 dias, porque é o tempo de tu te acostumar, conhecer o pessoal lá, se ambientar na cidade. E nesse tempo tu já acha uma outra acomodação. E aí tu vê se tu quer dividir com mais gente. Olha, eu vou junto com a minha namorada, eu quero um apartamento só pra nós. Aí vai de cada um. Tem quem vai com família, por exemplo. Eu quero ficar em hotel, eu só vou ficar somente um mês. Eu tenho um amigo lá, tipo que nem no caso do Rafael. O Rafael, ele tinha amigos lá. Só que daí ele disse, cara, eu vou ficar na casa dos meus amigos. Olha, Rafael, tu tem que pensar pelo lado da imigração. Se tu chegar na imigração e tu falar que tu vai ficar na casa de amigos, que comprovação que tu tem que tu vai ficar na casa dos amigos? Eles já vão ver não muito bem isso. Então pega a acomodação por uma semana, tu tem garantido onde que tu vai ficar, pois nada te impede de morar com os teus amigos. Então é uma questão particular de cada um. Fabrício, e falando nisso,
Quais são os pré-requisitos da imigração, por exemplo? Tem que ter uma quantia em caixa, em dinheiro, como funciona? Depende muito do país. Até esses que eu estava falando do curso mais trabalho, Canadá é exigente desses daí. Eu não sei se tu teve muito problema com do visto para ti. É que eu acho que mais a questão da família que é mais fácil, né? Mas o Canadá ele é um pouco mais exigente. A Austrália é que tu tem que analisar pelo lado deles. No caso da Austrália, eles querem que tu vá para lá, porque é dinheiro que está entrando no país pelo curso que tu está pagando. Outra, tu está gastando lá também, então é muito bom para eles. Então eles querem que tu vá para lá. É interessante para o país. Eles complicam um pouquinho, né? Eles querem que esteja tudo certo, eles são muito certinhos nesse ponto. Eles querem que tu também tenha garantido esse valor para se sustentar também, né? Eles exigem um fiador vínculos, aqui, né? E vínculos para voltar. É que é uma coisa assim, por exemplo, se tu tem 20 e poucos anos, tu tá estudando, tu trabalha, tu não é casado, tu não tem filhos, o teu perfil, ele diz que tranquilo tu viajar. Aí tu tem 30 e poucos anos, tu não estuda, tu nem começou a faculdade, tu não tá trabalhando. Aí eles avaliam como, olha, o que essa pessoa quer fazer aqui? Não quer dizer que sejam motivos assim que não estejam de acordo com o que eles querem, mas é a leitura que eles fazem. Tu tá pedindo para entrar no país, então tu tem que estar sujeito ao que eles querem. Então depende de cada um. Por exemplo, na Europa, se tu vai para a Europa, tu pode ficar 3 meses como turista, não é necessário visto. Então tranquilo, não precisa nada. Estados Unidos, aí tem que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente que aplica em Montevidéu, tem que aplicar o visto. Então vai variar de cada país. Normalmente quando o pessoal quer ficar um tempo mais curto, vou pegar o período de férias, 1 mês, vai para um país que não precisa de visto. É um gasto a menos, é mais simples e lá tu pode aproveitar e fazer outras coisas. Em média, então, quanto tempo demora para o visto ficar pronto? Até no caso até ali da Austrália, colocando como exemplo a Claudinha, vai assim, o período de análise, tu tem no passaporte em mãos, em torno de uns 105 dias. Pode ser que venha antes a resposta. Mas como a gente aplica o visto também, a gente tem que ter responsabilidade de, olha, não vou colocar em risco isso. Então a gente faz toda a análise, manda para o consulado, pode ser que o consulado dê um retorno logo ou não. Tu deve ter feito o exame médico quando tu foi para lá, né? Agora não é mais exigido. Agora é feito tudo online, então eles facilitaram algumas coisas. No caso do Canadá, ele é um tempo um pouco mais curto, só que eles são até um pouquinho mais criteriosos. Já dos Estados Unidos, pode ser que tu chegue lá, tem um amigo teu, nossa, meu amigo foi lá, demorou um pouco mais. Ele te faça 2, 3 perguntas, passou e eles te dão permissão de ficar 6 meses. Então a gente sempre considera o pior cenário. Pode ser que eles te peçam isso, aquilo. Quando eu fui aplicar meu visto dos Estados Unidos, eles me fizeram 3 perguntas. Eu ia ficar 1 semana lá na ocasião e eles me deram 6 meses para ficar lá. Então depende, também vai da sorte do oficial de imigração que tu conversa, isso, aquilo. Então varia de cada um, dependendo do objetivo. E quando tu fosse, tu tinha um objetivo em mente, Fabrício, por exemplo, vou estudar, enfim, o que tu alegaste para eles? A minha ideia, no caso, era ir como turista na Nova Zelândia, que agora mudou bastante. Eu fui como turista e o meu plano era renovar para ficar estudando lá e trabalhar também. Eu fui sem opção de trabalho, porque na época eles exigiam bem mais coisas, era uma comprovação financeira alta, e no momento, como eu não estava estudando, não estava trabalhando, era complicado de ter isso aí. Então eu fui dessa forma como turista, eu fiquei o período de 3 meses lá, estudei e tal, e aí eu cogitei ficar mais tempo, só que no momento eu queria voltar para tocar a faculdade, fazer outras coisas, então na época não era muito viável, mas esses 3 meses fizeram uma grande diferença. Se eu fosse hoje, a probabilidade de eu ter ficado mais tempo é maior. Mas eu acho que na época foi o suficiente. Porque aí depois eu voltei. Eu trabalhei um tempo como professor de inglês, coordenador de escola e tal. E aí depois eu entrei na Egali. Hoje eu estou há 5 anos trabalhando com isso. Então toda essa experiência que eu tive do intercâmbio, da viagem, é algo que eu trabalho para justamente possa ajudar outras pessoas. É algo que tu vê como fez a diferença. É uma coisa que eu adoro trabalhar, eu sou bem suspeito nessa questão de trabalho, e tem gente que me conhece, o cara do intercâmbio. Porque tu te põe no lugar da pessoa e tu quer ajudar, tipo, cara, o que tu vai fazer lá, como é que é a parte do trabalho, escolher o destino ideal, esclarecer as dúvidas dos pais, deixar todo mundo tranquilo. Então, pra mim, na época, foi suficiente. E, por exemplo, vocês que viajaram novos, isso faz uma diferença absurda, porque eu tenho muito contato no trabalho de gente chegar lá com 30 e poucos anos, olha, eu gostaria de ter viajado antes, mas eu não tive a oportunidade. Sim. Então, por mais que, principalmente para ti, que tu foi muito novo, talvez tu não tenha tido uma grande noção de como é que foi, mas isso ele moldou de uma forma que eu acho
que tu só vai ter noção mais à frente da tua vida. E por outro lado, quando ele voltar a viajar, né, que é um plano que ele tem, enfim, já vai ter uma outra realidade, uma outra experiência, porque ele já viveu isso antes. É uma bagagem assim, por exemplo, aqui tem muita gente agora que está sendo alfabetizada em inglês. O pessoal já está pensando lá na frente, né? Mas tu foi alfabetizado em inglês e lá fora. É um abismo de diferença. Porque lá tu vê as coisas como funcionam em outro lugar. Por mais que seja muito difícil, que é implementado em Canadá, Estados Unidos, Austrália, qualquer lugar aqui, o pouquinho que tu aprende lá, o pouquinho das coisas interessantes, tu passa isso para um outro. Olha, quando eu morei nos Estados Unidos, eu vi dessa forma. Eu acho que seria interessante a gente pensar naquilo ali. Pouco que tu contagia um pouco as pessoas, é um trabalho de formiguinha, mas ele faz a diferença. De questões de... Eu não sei se saía bastante à noite lá, Claudinha, mas tu caminhar tipo 10, 11 horas da noite tranquilo, sem se preocupar em questão de assalto, é algo que sem palavras. É exatamente isso, sem palavras. Eu acho que a sensação de segurança que tu tem lá fora, eu acho que é uma das coisas impagáveis que tu pega daquilo ali. Aí tu pensa, bom, o Brasil é um país fantástico, o pessoal adora o Brasil lá fora. Só que a gente vê aqui, tu vê o potencial e quanto falta para chegar lá. E tu vê coisas simples de... Olha, na Austrália, o pessoal trabalha até 5, 6 horas. O pessoal não se mata a trabalhar até 8, 9 horas. O pessoal trabalha o suficiente para depois fazer o quê? Sair passear com o cachorro, sair com a família. Eles querem qualidade de vida. Então, são algumas lições que tu vê, tipo... será que eu só quero ficar trabalhando? Quero uma vida diferente? Porque muitas pessoas acabam trabalhando muito mesmo, em função da carga horária. Lá é diferente, assim, ó, o teu horário é o teu horário. Se tu passou daquele horário, por que tu passou desse horário? Tu não fez o que tu tinha que fazer dentro do teu horário? E aqui é o contrário. Chegou no teu horário e quer ir embora? Não, por que tu não fica mais uma hora trabalhando, né? Lá tem um valor inverso. Eu sempre conto a história que um dia eu estava dentro do ônibus, assim, parou o ônibus, desceu o motorista, daqui a pouco subiu o outro e andou. Tipo, era o horário dele, ele parou na parada do ônibus, desceu o cara, trocou o outro. Eu acho que quanto à questão da alfabetização, aqui tu pode saber tudo da gramática da língua, mas aí tu chega lá, tu quer falar e tu não tem vocabulário, tu fala diferente das pessoas de lá, porque é diferente a gramática e a oralidade. Então aconteceu comigo de eu sabia até bastante, tinha bastante noção, mas eu começava uma frase e trancava, porque eu pensava, meu Deus, não sei essa palavra, tá faltando isso, só isso para completar a frase e eu não sei. E isso demorou um tempo para eu conseguir ter a fluência. Pra ti também aconteceu o mesmo? Pra mim, na verdade, foi o contrário, né? Eu consegui a oralidade, eu conseguia falar normal, mas até hoje, assim, gramática eu não entendo nada. Eu só sei falar. Aprendeu na prática mesmo, do dia a dia. Que é como a maioria das pessoas aprendem mesmo. Por isso que é tão importante exercitar a língua no local onde ela é falada. Tem uma diferença grande. Tem bastante. E até esse contato com brasileiros aí, como a gente estava falando, ele é muito positivo porque são as pessoas que mais vão te ajudar. Tem a questão do emprego. A questão do emprego, dificilmente alguém de outro país vai ser quem vai te ajudar. O brasileiro, ele quer ver o brasileiro bem também. Então, uma pessoa que tu conheceu, olha, eu estou voltando pro Brasil, eu vou te indicar, tu pode pegar um trabalho lá. Só que eu sempre digo para mesclar, porque se tem um grupo de brasileiros, 5 amigos, põe um estrangeiro ali no meio. Vocês vão se sentir mal se vocês não falarem inglês. Então é questão de colocar em prática. Aqui, por mais que tu aprenda qualquer idioma, inglês, é que a gente tem muito a ideia do intercâmbio sempre voltado ao inglês. Pode estudar, tipo, 2 meses de espanhol em Santiago, no Chile. Com certeza. Tu pode ir para a Alemanha para estudar, tipo, 2 meses ali. E é um grande diferencial, porque o pessoal ele só usa aquela viseira do inglês. Quando a gente mora em um país que a gente está no continente que somos os únicos que não falamos espanhol. Então, é meio arrogante tu achar que tu não precisa falar espanhol. Então, às vezes, tem tanta gente que é fluente em inglês e ninguém fala espanhol. O teu espanhol é realmente o diferencial que vai te colocar em outra coisa. Então, pensar de uma forma mais ampla nesse caso. E tem países que tem mais de uma língua falada. Por exemplo, o Canadá tem o inglês, tem o francês. Principalmente no teu Sim, caso, né? Eu fiquei na província lá que era francês. Só que Montreal é uma cidade que tem muito imigrante, então tem uma parte de Montreal, que foi a que eu fiquei, que era uma comunidade que falava mais inglês, mas mesmo assim tinha o pessoal bairrista de lá, que a gente chegava perguntando um negócio em inglês, eles te entendiam, mas respondiam em francês e tu não entendia nada, entendeu? Então, um pouco de francês eu tive que aprender também, e tinha aula na escola também.
todos os dias, então voltei com inglês bom e arranhando no francês. Viu só? Já aprendeu 2 coisas de uma só vez. Claudinha, como foi pra ti? Já sabia, já dominavas o inglês? Aperfeiçoou depois? Eu tinha me formado aqui em cursinho, né? Mas, como ele disse, nada como aprender num país estrangeiro mesmo, né? Então, cheguei lá, tu faz na escola um testezinho para ver que nível tu vai parar e tal. Fui bem na escola, consegui fazer alguma coisa técnica também, tipo inglês para negócios, alguns termos técnicos, até da nossa área da comunicação e tal. Então, eu consegui... os cursos foram super válidos para mim. Mas o que me travou muito fora da escola foi a insegurança. Tipo, eu não tinha muito medo de errar, às vezes eu tinha que perguntar uma coisa assim para me virar na hora. Né? A minha amiga já ficava... eu perguntava, ele vai ter que me entender do jeito que eu tô falando, sabe? Mas pra trabalhar, eu morria de medo, sabe? Tipo assim, todo mundo trabalhando de garçonete. Gente, se eu não entendi o pedido, se eu não entender o pedido da pessoa, o que eu vou fazer? Aí eu não vou trabalhar nesse lugar. Vai trabalhar no restaurante, mas se eu não entender o que a pessoa me falou... Hoje eu penso, pergunta de novo. Daqui a 2 semanas tu vai aprender, sabe? Sim. Ou em lugares tipo redes de fast food, que os pedidos são sempre os mesmos. Né? E aí eu tinha essa insegurança de achar que eu não entendia o que a pessoa estava falando. Meu problema maior sempre foi entender e não falar. Né? Eu falar, eu penso assim, em Sydney tem muita gente de tudo que é lugar, então um monte de gente fala um inglês meio torto, né? Tipo, não é assim, o perfeito, assim. E então eu tinha essa insegurança na hora do trabalho. Hoje, 5 anos depois, eu penso, deveria ter pego, sofrido 2, 3 semanas, né? Mas uma hora ia engrenar, né? Como tu disse, tu tem às vezes um amigo que tu tenta te comunicar, né, e tal, mas assim, ia engrenar uma hora, né? Mas eu meio que travava, eu ia pelos lados mais cômodos, assim, das coisas. Assim, Mas é uma questão de maturidade também. Com o tempo, eu acho que a pessoa vai ganhando essa cancha, vamos dizer assim, para como se virar num ambiente desses. Para ti, Fabrício, já dominavas bem o inglês quando foste? Eu já me virava bem no inglês, eu não tive basicamente nenhum problema lá fora. Tanto é que eu me considerava no nível abaixo do intermediário. Eu gostava bastante, então eu ia atrás. Então isso faz uma boa diferença. Tem muitos pais que põem as crianças a estudarem sem elas quererem. Tudo bem, o intuito é bom, mas talvez essa pessoa ela gostaria de estudar francês, porque ela tem um interesse em alguma coisa. Então, isso ele é bem delicado, mas é a questão de tu gostar. Tem muita gente que nunca parou para estudar inglês, mas joga bastante videogame. Para tu seguir no videogame, a maioria das coisas, tu precisa ter uma noçãozinha. Ou quem trabalha com TI, tem gente que trabalha com TI que não sabe falar nada, mas escuta e lê termos em inglês o tempo inteiro. Então lá tu vai assim, tu tem aula tipo de manhã, tu tem das 9h ao meio-dia, tu saiu dali, tu vai almoçar. Tu vai almoçar? Olha, não sei o que é aquilo ali. A ponta, mímica, o brasileiro vai estar aprendendo craque o tempo mímica, inteiro, né? O brasileiro vai aprender de qualquer forma. Então tu saía para uma festa, olha, tu tá no metrô tu escutou a galera falando, olha, o indiano falando inglês, o francês falando, tu nota os sotaques diferentes. Muito diferente. Então é no dia a dia que tu pega, é imersão completa. Tu vai aprender na marra, sempre tem. Eu tenho um amigo que fez mochilão pela Europa, ele passou pela França, pela Bélgica, pela Alemanha, pela Itália. Ele falava qual idioma? Olha, ele arranha o português, por exemplo. A pessoa se virou, tu não ter vergonha, tu chegar lá e tu ver. Eu não falo bem inglês, mas tu vai ver na tua turma, sempre tem um brasileiro que não fala nada, um brasileiro perdido lá, que tipo, o cara não sabe nem o que ele tá fazendo ali. E aí tu vai ver que, tipo, até o estrangeiro que tu considera que ele é bem melhor que nós, tem aquela coisa de inferioridade que o brasileiro tem, né? Até do futebol, que é falar do complexo de vira-latas e tal. Mas tu vê que eles não estão falando tão bem, tu, opa, peraí, vou tentar. E aí quando tu vê que, tipo, e as pessoas elas não se importam mesmo, porque o objetivo de todo mundo ali é justamente aprender inglês. Então, tipo, não te cobra tanto. Tu vai ver que tu vai aprendendo aos poucos. Logo que eu fui pra lá, passou mais ou menos um mês, eu ligava pra casa e às vezes eu falava inglês do nada. Aí meu pai, tipo... Sim, isso é horrível. Cara, eu não entendi o que tu falou. Eu voltei falando assim. Daí mas como, pai? Como que tu não entendeu o que eu falei? Tu falou alguma coisa que eu não entendi. Então tu tá tão acostumada que tu vai misturando as coisas. Eu acho que tu passou bastante por isso. Até mesmo como tu foi muito. Tem palavras que às vezes a gente não consegue achar em português, né? E eu falava, às vezes, inglês em casa e com meus amigos daqui e às vezes português com as pessoas de lá. Então era horrível porque eu
sair, assim. Mas esse conhecimento que vai se construindo no dia a dia mesmo, realmente, né? E eu acho que a própria questão da globalização, por exemplo, hoje em dia, como o Fabrício falou, desde pequeno, mesmo as crianças, o meu afilhado mesmo, ele tem 7 anos e ele já domina várias palavras em inglês em função do videogame mesmo. Então, tem palavras que vão ficando muito familiares com o Hoje a gente tempo. tem uma ferramenta muito importante, um acesso super fácil que todo mundo usa, o Netflix. Sim. Então tu te pega uma série, tu vai aprender um inglês, tu vai treinar o teu ouvido e o vocabulário com a legenda, assim, ó, te divertindo, né? Porque tu tá olhando uma coisa que tu gosta e tu aprende um monte, assim, né? Eu sei porque meu marido também, tipo, aprende termos técnicos em função do que ele faz, mas ele também nunca fez cursos de inglês, a não ser na escola, e ele aprende um monte de coisa só de série, tipo, ele sabe um monte de vocabulário, isso quer dizer tal coisa, né? Sim, isso quer dizer tal coisa. Tipo, de função de ter esse contato, como ele disse, tu vai aprendendo em diversos momentos, assim, né? E uma coisa legal de falar dessa coisa do sotaque, né? Que como muda o inglês de um sotaque pro outro, assim, né? Não só assim, o inglês da Inglaterra e o inglês americano. Gente, na Austrália tu pensa assim, eu aprendi qualquer coisa menos inglês quando tu escuta o australiano falando. Basicamente no início. É terrível, assim, né? O sotaque deles é bem complicado. E ver outras nacionalidades também falando inglês, que não tem a língua mãe inglês, é diferente também, né? Como deve ser engraçado também eles ouvirem brasileiro falando, né? É que nem a questão que a gente tem de sotaques aqui. É. O sotaque de Pelotas... Bom, eu não sou de Pelotas, eu sou de Farroupilha, e nasci na Gaúcha. Então, tipo, não é uma diferença grande. Mas, por exemplo, a minha irmã que veio me visitar agora, ela acha engraçado o pessoal aqui falando, nossa, merece, o que é? Merece, tipo, ninguém fala isso lá. Eu sou de Porto Alegre, eu agora já tô 5 anos aqui. Agora já é normal. Então eu já não estranho tanto, mas é diferente o sotaque de Pelotas. É que nem o sotaque vai ter o inglês canadense, o inglês norte-americano. O inglês norte-americano, tipo, ele vai pegar de regiões. O sotaque do Texas é completamente diferente do sotaque de Nova York. Para ti, no Canadá, eu até sempre indico pro pessoal que quer o foco no ensino, que é um dos melhores lugares, porque o Canadá ele tem um inglês um pouco mais limpo. Só que a região que tu foi, ela é diferente. Que dela pega o inglês com o francês. Então, eu acho que foi um pouco mais desafiador para ti nesse caso. É, mais ou menos, porque tinha gente que falava, não era todo mundo. Eu acho que tem esse mito de que as pessoas são bilíngues totalmente lá. Sim. Tem gente que fala só inglês, não entende nada de francês e é nascido lá. Assim como tem ao contrário, quem só fala francês e não entende nada de inglês. E quem fala os dois. Porque tem muita gente que a mãe é da parte francesa de lá e o pai é inglês, então eles misturam. Mas assim, quem fala os dois fala perfeitamente. Então não tem uma questão de misturar o francês no meio assim e sair diferente pro ouvido, entendeu? Eu acho que vai pegar até lá, por exemplo, na Austrália que tu tava. Às vezes, eu acho que isso ele pega mais pra Austrália e pra Canadá. Às vezes quem tu menos encontra são nativos. Sim. Tipo, na Austrália, que tu vai trabalhar, às vezes o pessoal, nossa, trabalha com um filipino, aí tem um chileno, aí tem um colombiano, aí tem alguns brasileiros, aí tu... mas e os australianos? Cara, não vejo muito australiano. Tipo, na escola de idiomas. Vão ser os professores, o pessoal da escola. O meu pai dizia no início, mas como assim? Você tá me mentindo que não tem australiano aí? Pai, eu não vi assim, talvez de repente trabalhando no supermercado, uma coisa assim, olha lá, porque onde eu tava eu não via australiano, sabe? E até tu falou antes, Claudinha, os estereótipos. O que tu imagina do australiano? É aquele perfil do surfista, o alto, loiro. O australiano é o cara que tu diz que ele é japonês e tu diz, não, mas tu nasceu no Japão. Não, eu nasci aqui. São gerações que estão ali. Na Austrália, cerca de 30% são estrangeiros, vieram de outros países. Até porque a colonização de cada país ela é diferente. O Brasil, até a gente tem uma estatística que não é muito legal, que é o passaporte mais falsificado do mundo, é o passaporte brasileiro. Porque o brasileiro é qualquer um. O brasileiro é o japa, o brasileiro é o negro, o brasileiro é o alemão, o brasileiro é qualquer um. Qualquer um pode ser o brasileiro, né? Então a gente tem essas coisas da globalização que está muito misturado, né? A maioria daqui a gente chega lá, porque cada vez mais imigrantes vão fazer família lá. E é bom para eles. Diferente. A imigração na Austrália ela começou com uma coisa curiosa, tipo eram prisioneiros britânicos que iam cumprir pena na Austrália e depois que eles cumpriam pena eles ganhavam um pedaço de terra. Então, tipo, uma coisa muito diferente daqui. E aqui basicamente todos nós, se a gente for lá para fora, ninguém vai dizer olha só que cara de brasileiro que tu tem. Não, é tudo misturado hoje. Então, é uma coisa que tu vê como é diferente. Às vezes tu
pensa que o alemão é uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Às vezes é uma pessoa que tem costumes iguais aos teus, pensa de forma parecida. Então tu quebra várias barreiras. E outra coisa, principalmente para quem trabalha, é que tu ganha uma humildade, assim, de... Aqui tu meio que despreza certas funções. Isso é Lá legal tu vê falar, que eles não né? têm essa distinção. O médico, ele acha que ele tá no mesmo patamar de um cara que vai limpar o prédio ali. Tá todo mundo contribuindo para a economia da mesma forma. Então aqui sempre tem aquela lá, eu ganho melhor, é isso, aquilo. Então lá eles valorizam todas essas coisas. Né? Porque na realidade toda profissão tem o seu valor. Toda profissão tem o seu valor, Com claro. certeza. Então é uma coisa que tu vê, tipo, às vezes aqui eu mandava bola, lá tu valoriza muito mais, tu volta uma pessoa completamente diferente, tu volta com uma outra visão de mundo. Né? Então são várias coisas que, se tu passa 2 semanas fora, 1 mês, tanto faz, ele faz uma diferença absurda. E outra é do nível do idioma, até como a gente estava falando. Se tu não sabe falar nada, olha, é legal que tu tenha uma basezinha, senão tu vai apanhar um pouco de início. Mas tu pode saber falar nada. Tu chega lá, eu tô indo para estudar inglês. É justamente isso que tu vai fazer. E também não tem o tempo exato para tu aprender alguma coisa. Que nem tem cursos de inglês que diz, aprende inglês em 3 meses. Não é o tempo de cada um. É o tempo de cada um. Tem gente que aprende jogando videogame, tem gente que aprende num grupo, tem gente que acha melhor uma aula individual. Depende. A gente tem que quebrar essas certezas aí. É de cada um, são umas pessoas diferentes. Da entrega de cada um. Da facilidade também, tem Depois que tu aprende um idioma, é muito mais fácil tu assimilar os outros. E não é à toa que dizem que o idioma português é um dos mais difíceis. É difícil o português. De serem aprendidos. A maior prova é que a gente não fala direito português. É verdade. É verdade. Cada lugar fala de uma maneira diferente, ninguém chegou num consenso. O inglês é o português coloquial. Às vezes a gente até evita falar tão certinho porque a gente é taxado como snob e tal. Tipo, olha, para de falar dessa forma. Às vezes a gente corta os plural justamente para se manter dentro de um grupo ali. Tipo, o cara que fala todo os plural. Pessoal, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Qual foi a maior experiência para vocês, o grande aprendizado de poder viajar, de poder estar em contato com outra cultura, conhecer pessoas novas, enfim, no que isso enriqueceu de fato cada um de vocês? Eu acho que, assim, uma das lições que eu tirei é que, tipo, as coisas podem funcionar, né? Como a gente viu, ter segurança, poder andar à noite, né? As coisas funcionarem nos horários, as pessoas terem igualdade mesmo estando em patamares diferentes, né? Então, tem coisas que funcionam. Então, por que não pode funcionar aqui, sabe? Então, eu vim com saudades de algumas coisas de lá. Então, foram as lições que até hoje eu sinto falta, assim, né? É disso lá. E essa experiência, assim, na época que eu fui de morar com amigas, né? De curtir, de ter as responsabilidades que a gente tem que ter, mas de ter dado a cara a tapa e ter ido pro outro lado do mundo fazer isso. Como ele disse, eu sou suspeita para falar, eu gostaria de mandar todo mundo. Vamos. Fabrício. Novamente, repetindo, sou suspeito para falar. Eu digo para todo mundo que mesmo que eu não trabalhasse com intercâmbio, seria a coisa que eu mais recomendaria pro pessoal. E eu não falo só de intercâmbio, eu falo de viagem. O pessoal que nunca fez uma viagem, eu digo, olha, imagina tu ir passar um final de semana na praia. Mesmo que tenha chovido, mesmo que tenha dado problema, às vezes tu vai pra praia e tu fica 3 dias limpando a casa, tu não faz nada, e depois choveu, aí tu vai jogar carta. Mas foi uma coisa diferente do que tu estava acostumado na tua rotina aqui. Aqui, às vezes, tu não te lembra o que tu fez na semana passada. O que tu fez semana passada? Cara, não lembro. Tu te estabeleceu... Tem uma rotina, claro. Segue basicamente o mesmo. Tu tá meio anestesiado de fazer a mesma coisa. Lá fora, tu te testa de várias formas, e que nem isso daí que eu tava falando da praia, tu vai te lembrar o que tu fez de manhã, de tarde, de noite. Aí tu sempre anseia por um feriadão, porque é o período que tu meio que te desliga das coisas e tu vai aproveitar. Então pensa 1 mês intensivo. Todos os meses eu vou conhecer um lugar diferente. Eu vou conversar com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Então é tudo muito intensivo. Tu sempre pensa, eu tenho um tempo contado. Aqui, às vezes, a gente está morando, sei lá, 5 anos na sua cidade e eu não conheço tal lugar. Só chega alguém de fora, eu quero mostrar tal. E essa pessoa, ela vê, olha, eu tenho 2 dias, então eu tenho que fazer o máximo possível. Claro. Eu acho que tu aproveita muito mais esse sentido. Claro, depois chega um período, também vai cair na rotina dessas coisas. Tu valoriza muito mais as coisas daqui também. Por mais que tu exalte, o Canadá é excelente, eu moraria tranquilamente lá.
tu sente falta de umas coisas do Brasil que depois tu valoriza mais. E aí cria uma nova rotina também, não é Exatamente, verdade? eu acho que o maior ganho que tu tem é tu ter uma visão muito mais ampla de mundo. Claro. De tu ver as coisas que são muito boas daqui que tu não dá a bola, de tu ver coisas legais lá que tu quer implementar aqui. E para vocês, rapidamente? Para mim foi justamente isso, abrir a minha cabeça e ver que não existe só a gente aqui, existe milhares de outras culturas e às vezes coisas que a gente valoriza aqui não tem a mínima importância e às vezes coisas que a gente não valoriza tem que ser mais valorizadas porque são muito importantes. Claro. Então, para mim foi isso. Eu acho que essa questão que tu estava falando antes dos valores, né? Essa questão de respeitar um ao outro, respeitar os profissionais, né? Eu me lembro que quando eu cheguei lá, professor, assim, era um cargo, assim, ó, supremo, assim, né? Então, é uma coisa que tu traz pra cá e tu traz os valores, começa a respeitar as pessoas, eu acho que é isso. Gente, o papo está ótimo, mas nosso tempo, infelizmente, estourou. Por mim, eu ficava aqui até mais tempo, porque são tantos assuntos para conversar sobre isso. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui hoje. Obrigada, pessoal de casa, e nos vemos semana que vem. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Ai, fala sério.